Japão é um dos países mais seguros do mundo. Os índices de violência beiram a zero. E essa tranquilidade vivida pela população, em grande parte é graças aos Kobans, a polícia comunitária japonesa, que integram um dos mais eficientes sistemas policiais do mundo. 日本は世界で最も治安の良い国の一つ。交番制度のおかげで暴力行為がほとんどないのが現状です。また能率的なことでも世界に知られています。 Essa experiência de sucesso implantada no Japão há 110 anos está sendo trazida agora ao Brasil, através de um acordo entre a JICA, a Agência de Cooperação Japonesa, e o governo do estado de São Paulo. 110年前に取り入れられた日本の交番制度。現在 JICA によって日本の交番制度がブラジルに紹介されるようになりました。 O objetivo é consolidar o sistema de polícia comunitária criada pela PM de São Paulo com base nos Kobans do Japão e melhorar o atendimento à comunidade. 日本の交番制度を普及させることによってブラジルの地域警察活動に役立てるのが目的です。 O conceito dos Kobans foi apresentado por 2 peritos da polícia japonesa durante palestra a oficiais da PM de São Paulo, no Comando Geral da Corporação. O acordo de cooperação está sendo considerado mais um importante passo na redução da violência. サンパウロ州軍警総司令部にて日本から派遣された警視と警部の講演の模様です。暴力のない素晴らしい街づくりを目指して多くの連隊長および大隊長が聴講しました。 Comandante José Roberto, qual a expectativa da Polícia Militar de São Paulo em relação a esse projeto de colaboração entre a JICA e a Polícia Militar de São Paulo? A corporação tem visto com ótimos olhos, porque nós estamos buscando a experiência da polícia japonesa, que já conta com mais de 130 anos de aplicação da polícia comunitária, para trazer algo que possa ser implantado aqui na Polícia de São Paulo. Nós estamos iniciando com o policiamento na capital e depois estenderemos para outras unidades. Temos também no interior, mas na Grande São Paulo será estendido futuramente. Quantos Kobans existem atualmente em São Paulo? Nós temos cerca de 82 ou 82 bases comunitárias e postos policiais que atuam como o Koban lá no Japão. Comandante, como é que a população de São Paulo está recebendo essa novidade, né, que são os Kobans, essas bases comunitárias de segurança? Na verdade, aqui em São Paulo nós já temos as bases, né, as 2 primeiras iniciais, que foram numa área bastante problemática à época, que era o Jardim Ângela. A população é muito receptiva, porque principalmente a maioria das bases comunitárias estão implantadas junto à periferia, junto às comunidades mais carentes. E essas pessoas nos veem como aquele braço do Estado que tem condições de ajudá-lo, não só em termos de segurança, mas em outras áreas em que o Estado não se faz presente. Do lado japonês, a expectativa também é grande. 日本側としても地域警察活動プロジェクトに大きな期待を寄せています。ところで今回の技術協力プロジェクト、地域警察の専門家でいらっしゃるわけですけれども、プロジェクトの目標についてお願いします。はい。今回のブラジル地域警察活動のプロジェクトの目標につきましては、サンパウロ州の交番制度の枠組みをですね、整備するというふうなことであります。今回のプロジェクトは何年計画でしょうか。1月7日、今年の1月7日から始まりまして、約3年間という期間であります。それでは視聴者の皆さん、日系人もたくさんいらっしゃいます。で、非日系人にも皆さんへのメッセージをお願いします。我々日本の警察活動においては、地域の住民の方の協力がなければ成り立たないということが第一番目のことであります。これからやはりブラジルにおいて地域警察活動、交番制度を確立するためには、やはり地域の方の協力がなくては成り立たないと思いますので、皆さんのご協力をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
Dentro do projeto de cooperação, o também perito da polícia japonesa Hideki Tokuda ficará 1 ano e meio no Brasil para captar tudo o que poderá ser feito para aprimorar as bases comunitárias em São Paulo. 徳田秀樹警部は1年半サンパウロに滞在し、ブラジルの警察にこれから交番の指導をしていくことになりました。技術プロジェクトの専門家で、地域警察の専門家でいらっしゃるわけですけれども、今後の指導内容についてお願いします。はい、先ほど警察庁の市村警視がこのプロジェクトの目標について申し上げましたが、これを達成するためにサンパウロ州郡警察の方で指定区域を設けていただきまして、この中の交番を特定し、この交番の機能、組織の活動、これの向上を向けて私頑張っていく所存でおります。それではモデル地区へ行くと徳田さんに、徳田警部に会えるわけですね。はい、私も街の中へどんどん出て行って市民の方々に声をかけてですね、このプロジェクトの内容についてどんどん説明したいと思いますので、私を見かけましたらどうか声をかけていただきたいと思います。Os dois policiais japoneses também visitaram um dos comandos militares da Zona Leste e uma unidade da Polícia Comunitária da região, para conhecer de perto o trabalho da PM com base nos Kobans. As carpas coloridas, muito admiradas no Japão, que vivem tranquilas e seguras no Jardim da Amizade, no Comando Geral da PM, podem simbolizar essa nova cooperação entre o Brasil e o Japão. ここはサンパウロの東部地区の交番、軍警が丁寧に地域活動を説明してくれました。日本庭園の池の鯉のように穏やかに美しく、安心して生活ができる社会になってほしいものです。